Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreone Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? Casa arrumada é assim. Um lugar organizado, limpo, com espaço para circulação e uma boa entrada de luz. Mas casa, para mim, tem que ser casa e não centro cirúrgico, cenário de novela. Tem gente que gasta muito tempo limpando, esterilizando, ajeitando os móveis, afofando as almofadas. Não. Eu prefiro viver numa casa onde eu bato o olho e percebo logo. Aqui tem vida. Casa com vida, para mim, é aquela em que os livros saem das prateleiras e os enfeites brincam de trocar de lugar. Casa com vida tem fogão gasto pelo uso, pelo abuso das refeições fartas que chamam todo mundo para a mesa da cozinha. Sofá sem mancha? Tapete sem fio puxado? Mesa sem marca de copo? Tá na cara que é casa sem festa. E se o piso não tem arranhão é porque ali ninguém dança. Casa com vida, para mim, tem banheiro com vapor perfumado no meio da tarde, tem gaveta de entulho, daquelas que a gente guarda barbante, passaporte, vela de aniversário, tudo junto. Casa com vida é aquela em que a gente entra e se sente bem-vinda. A que está sempre pronta para os amigos, filhos, netos, para os vizinhos e assim por diante. E nos quartos, se possível, tem lençóis revirados por gente que brinca ou namora a qualquer hora do dia. Casa com vida é aquela que a gente arruma para ficar com cara da gente. Arrume a sua casa todos os dias, mas arrume de um jeito que lhe sobre tempo para viver nela e reconhecer nela o seu lugar. Esse é o poema chamado Casa Arrumada, de Carlos Drummond de Andrade. E eu trouxe esse poema para abrir a nossa fala aqui, que é para a gente pensar, sobre a nossa casa, aquilo que a gente chama de nossa casa, nosso lar, nossa vida. E muito mais do que entrar numa discussão mais social e histórica, no sentido de quem consegue ter uma casa no Brasil, do sonho da casa própria e todas essas coisas, que talvez dá até para a gente falar um pouco ao decorrer do episódio, mas que não é o foco. Eu quero falar muito sobre esse momento que a gente tem vivido e que com a pandemia tem se tornado ainda mais evidente, que já começou anunciando o seu lugar antes, mas que com a pandemia se torna notório e evidente, é essa dimensão entre o que é público e o que é privado. Não só isso, mas também a dimensão entre o que é a nossa casa e o que é o nosso trabalho. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias e essa pessoa comentando, de que, dada a oportunidade que a pessoa tem e condição de escolha, ela prefere que o trabalho seja realizado em um lugar e a sua moradia seja realizado em outro lugar. E eu, na hora, eu falei para a pessoa que é muito melhor mesmo, que eu acho que quem pode fazer isso, que de fato faça, porque faz diferença. E eu reitero isso, eu reitero o que eu disse naquele momento, porque hoje em dia a gente está com a situação muito complicada no sentido de vivência, no sentido de ter para onde ir, e ter uma casa e ter um lar, que a gente acaba fundindo os dois ambientes. Então, se por um lado a casa diz respeito a esse espaço físico que vai te dar suportes físicos e materiais, vai te dar abrigo, proteção contra frio, chuva, muito sol e assim por diante, vai te dar um lugar para dormir e muitas outras coisas, assim como a gente viu nesse poema, embora eu ache que nesse poema o que me chama mais a atenção seria dizer que é um lar e não uma casa. Para mim, aquilo que é descrito, apesar de situar sempre a partir de objetos materiais, físicos, concretos, ainda assim fala de um lar, porque fala dos materiais enquanto participantes ou enquanto algo que registrou, o que torna um lar, né? Mas pensando ainda sobre casa, no sentido de casa mesmo,
A gente sabe que não é a maioria da população que tem acesso à moradia, sobretudo aqui no Brasil. Por exemplo, Roberto do Carmo, que ele é professor do Departamento de Demografia da Unicamp e também é pesquisador do Núcleo de Estudos de População EUSOBER-CO, ele fala que ao longo de 60 anos houve um aumento da população residindo nas áreas urbanas do Brasil da ordem de 150 milhões de pessoas. É muita gente. E ele vai falar ainda, né, que esse processo longo e complexo aconteceu sem planejamento anterior e que grande parte dessas pessoas, dessa população, até os dias de hoje não conseguiram ter acesso a um pedaço de terra para moradia digna. Então, a gente sabe que tem toda uma questão de classe. Quem é que compartilha mais teto por casa? Mais pessoas por casa, né? Quais são as casas que têm mais pessoas? São famílias de baixa renda. Isso a gente tem percebido com o aumento do tempo, com o passar do tempo também. E tudo isso a gente traz para falar sobre como que é a condição de fato da gente poder ter um lar que vem com várias outras construções simbólicas e o quão difícil é pensar até mesmo antes do lar, né? Pensar o que é ter uma casa, como que é você ter um espaço seu para morar. E ao longo do tempo e também a partir da pandemia que aumentou tanto o trabalho formal e informal online, também aumentou o preço dos aluguéis, aumentou o número de pessoas em situação de rua. A gente, quem acompanhou as notícias, lembra de quando a pandemia começou, lá em 2020, a gente percebia que muitas pessoas, principalmente de baixa renda, perdiam seus empregos, não tinha como se locomover, não tinha como se cuidar a princípio de proteção, tinha que conviver com transportes lotados, eram as pessoas que menos conseguiam parar de ir ao espaço físico de trabalho, físico eu digo presencial. São as pessoas que estavam mais expostas a riscos, a contaminações, e eram as pessoas que mais morriam. Quais são as pessoas que mais vivem em situação de baixa renda, de vulnerabilidade no Brasil? As pessoas negras, a população negra. E tudo isso vem acontecendo numa cascata, numa explosão que tem sido assim financeiramente muito crítica para muitas pessoas que já enfrentam instabilidades, inseguranças financeiras ao longo do tempo. E o cenário de moradia é um cenário que ainda está crítico. Por exemplo, se a gente quiser pegar o que Benedito Barbosa vai falar, Benedito Barbosa é da União de Movimentos de Moradia. Ele vai falar que o aumento do custo dos aluguéis, dos despejos, das pessoas em situação de rua, a expulsão dos pobres das regiões mais valorizadas, a reserva de territórios para o mercado imobiliário, que isso a gente vê acontecendo muito, a falta de políticas públicas e planos diretores excludentes, a destinação de imóveis para alocação temporária para Airbnb, isso, entre outras coisas, são algumas das variáveis que podem explicar esse nosso cenário. Que cenário? Um cenário que também você pode conferir numa reportagem do jornal Brasil de Fato, que chama assim a reportagem, né? 11 milhões de casas vazias e 6 milhões de pessoas sem casa. O que explica a crise habitacional? Uma das coisas que vai explicar isso, segundo Roberto do Carmo, também vai falar e Benedito Barbosa, é que as pessoas estão tendo menos filhos. Isso é uma questão de por que a população diminui. Mas por que o número de casas, por exemplo, tem aumentado? Por esses motivos que eu falei até agora. E também porque a gente está percebendo uma superfaturação, supervalorização desse mercado. Quem é que consegue ter acesso a estes mercados, a essas casas? Está crescendo agora uma onda de casas minúsculas, pequeniníssimas, em centros muito valorizados do estado, do país. Em São Paulo, por exemplo, se você quiser morar num apartamento acessível, próximo do metrô, e que esse apartamento contenha as condições básicas de sobrevivência com qualidade, que é uma internet que funcione bem, o fornecimento de água adequado, sem tantas interrupções, o fornecimento adequado de energia, um acesso seguro até as estações de metrô, uma casa que esteja no estado de conservação adequada, e um monte de outras coisinhas. Um apartamento pequeno desse, bem pequeno, vamos supor uma kitnet com um quarto, uma sala e um banheiro, às vezes no mesmo cômodo ali, R$ 1.500 você vai pagar. Assim, pagando barato, barato. Tem casos de serem R$ 2.000, R$ 3.000, um espaço minúsculo, assim como tem outros que são em regiões ainda mais nobres, ou de fato nobres, que você vai pagar cerca de R$ 12.000 para morar
em 30 metros quadrados. Esse preço, essa desigualdade, ela vem acompanhada de outras coisas, né? Se você vai morar num centro de São Paulo, ainda que seja uma Santa Cecília, que não é tão centrão assim, mas que ainda é centro de São Paulo, o custo de vida ainda é caro. Se você precisa ir ao mercado fazer a sua compra do mês, dependendo de onde você compra, você vai gastar mais, a menos que você faça algumas táticas, alguns malabarismos, porque tem a zona cerealista ali perto, você pode ir lá comprar, tem outras feiras e etc, você pode comprar nas feiras, mas mesmo assim, pensando numa vida ultra atarefada e, por que não, né, ultra processada, quem é que consegue o tempo e a possibilidade de deslocamento? Às vezes a pessoa sai de casa 6 da manhã ou 5 da manhã e volta para casa só às 18 horas, só às 19 horas, quando tudo que ela precisava quando sai está fechado e quando volta já fechou de novo. Sobra só alguns dias, finais de semana, onde a pessoa já está esgotada e sabemos que a depender do gênero, tudo isso vai ser desigual no cuidado da própria casa, da próprio lar, da própria vida. O que que isso tem a ver com o que eu tenho trazido aqui agora, de casa, de lar, e com essa explosão da virtualidade do trabalho, da uberização do trabalho? Quer dizer que, se mesmo com essas dificuldades, se mesmo com esses problemas de encarar o nosso lar, a nossa casa e ter um espaço nosso, o que nós já vimos até aqui agora, que não é todo mundo que tem sequer uma casa para chamar de sua. Se você vive em regiões de baixa renda, se você é uma pessoa de muito baixa renda, você compartilha a casa com outras pessoas para facilitar na despesa ou porque sua família é grande. Então, mesmo tendo a sua casa, o seu espaço ainda é um espaço compartilhado, dividido. Às vezes você não tem nem o seu momento para poder dizer, eu quero relaxar em silêncio, eu quero não fazer nada. E o que que aconteceu depois da pandemia? A vida profissional vai acontecendo também pela internet, principalmente até, eu diria. E qual é o ponto que eu quero chegar nisso? Quando a gente traz para a internet o trabalho, a gente traz o trabalho para um lugar atemporal também. Se por um lado, né, quando a gente fala dos trabalhos domésticos e tudo mais, quando fala do trabalho baseado na desigualdade de gênero, e que Silvia Frederici vai falar, por exemplo, no seu livro Caça às Bruxas, se eu não me engano, se eu não me engano é esse, que o que chamam de amor, na verdade, é trabalho não remunerado. Isso está em relação ao gênero. Agora você imagina quando a gente acrescenta outras camadas que eu vou falar aqui, que é essa camada do trabalho quando ele se torna remoto, virtual. Porque se você está numa empresa e a empresa tem um horário de abertura, um horário de funcionamento, você ainda tem que passar, bater cartão e tudo mais, fazer o ponto, você entra no seu horário, sai no seu horário e, em tese, o que você trabalhar mais é contado com hora extra. E algumas empresas, inclusive, não concordam, não permitem que funcionários façam hora extra, às vezes até punem. Essa punição ela tem uma função, né, de que é obrigar praticamente a pessoa a fazer a sua produtividade dentro do horário especificado. Porque se abrir para fazer hora extra, eles acham que as pessoas vão querer trabalhar menos, estender o seu horário para poder trabalhar mais e ganhar o dinheiro de hora extra. Mas tem uma punição envolvida, que é você não vai trabalhar a mais, porque eu quero que você dê conta do que eu estou te pagando de fazer agora, e se você não fizer, eu te mando embora. Então essa pressão toda, no presencial, é para que a pessoa tenha ali o seu horário de entrada, de saída, etc. Quando isso migra para o espaço online, uma das coisas que acontece é que esse trabalho ele passa a ser um trabalho estendido no tempo. Aquelas fronteiras invisíveis do tempo, chamado de horário comercial de trabalho, elas são rompidas, ou no mínimo elas são estendidas para uma borda muito maior, e você acaba trabalhando muito a mais, estendendo seus horários com a falsa ideia de flexibilidade, porque isso tem iludido também muita gente. Eu trabalho em casa, isso é bom porque me dá flexibilidade. Te dá flexibilidade, mas também te retira saúde mental, porque dá 10 horas, dá 11 horas da noite, você está lá estudando, trabalhando, fazendo o seu trabalho que deveria ter acabado, e você deveria ter se organizado para curtir alguma coisa da sua vida, para se relaxar, se isso fosse possível, né? Além disso, é um trabalho estendido, não remunerado. É uma empresa, é um patrão, é uma chefia que te liga no final de semana.
É uma produção que ela não para no feriado, ela não para no Natal, ela não para no sábado, nem domingo, nem nada, ela continua o tempo todo. Quem conhece, eu não sou, né, ainda exatamente isso, eu não sei se eu quero ser também. Mas quem já conviveu com professores, professoras universitários e de universidades públicas principalmente, que tem o tripé aula, extensão e pesquisa, essas pessoas que trabalham com pesquisa têm uma vida que desde muitos anos já reproduz o que a gente está vendo hoje e que está se generalizando, que é um trabalho estendido no tempo. Por exemplo, as professoras que eu já tive, as orientadoras que eu já tive, que são incríveis, foram todas incríveis. Tive a grande oportunidade de ser orientada só por mulheres, então tenho um olhar muito diferenciado sobre o que é a produção de ciência e de saber, sem aquele autoritarismo do homem, né, universitário branco, que é péssimo. Mas essas mulheres, né, elas reproduzem também essas questões patriarcais, elas reproduzem, só, não são. Essas questões de produção do conhecimento em alguns momentos. Mas eu acompanhava a vida dessas pessoas de perto, muitas vezes, e eram pessoas que nos finais de semana estavam corrigindo teses, corrigindo artigo, dissertação, nos feriados. Elas tiravam férias, e durante as férias elas mesclavam entre viagem e outras coisas a correção de uma tese que era para a semana seguinte. Então sempre foi um trabalho que foi levado para fora da vivência ali institucional e que foi chegando aos lares. O que isso indica em alguma instância? Indica que, primeiro, pesquisa no Brasil, docência no Brasil, não é considerada uma profissão respeitada. Pesquisa muito menos, né? Eu estou nessa coisa de pesquisa, universidade, desde 2008. E até hoje eu não senti que meu trabalho é respeitado enquanto um trabalho, é chamado de estudo, trabalho não. E são trabalhos duríssimos, né? E essas pessoas que estão nesses lugares onde não são reconhecidas como trabalhadoras de verdade, são essas que têm a sua vivência negligenciada para que a produtividade aconteça. Quando eu fiz o meu mestrado lá, em 2012 a 2015, eu lembro várias vezes, eu fazia experimentos, né? Assim como até hoje eu faço experimentos. Mas na época eu fazia experimentos em biologia. Eu tinha que estar num espaço de experimentação, na bancada de experimentação, para começar o meu experimento de fato às 7 da manhã. O que significava que eu acordava antes das 5 para chegar bem antes das 7 na USP e chegando lá montar todo o meu cenário para 7 horas em ponto começar a coletar o meu material. E eu fazia isso de Natal, em virada de ano, no meio do ano, em qualquer momento. Eu fiz isso várias vezes. E isso não está previsto no acordo que a FAPESP, por exemplo, pede, que são 40 horas remuneradas, né? Se eu fizesse só as 40 horas, eu não conseguiria dar conta do que eu tinha para fazer. E esse tipo de trabalho tem se estendido para fora. Agora você olha para hoje em dia e os trabalhos estão chegando nesse mesmo lugar de uberização, aqueles trabalhos autônomos que são feitos de formas autônomas, embora ainda assim pode ser que a pessoa tenha uma carteira assinada. Na carteira assinada tá lá de segunda a sexta, de tal horário até tal horário, mas a pessoa não consegue dar conta porque a concorrência capitalista, a mão invisível do mercado que vai cuidar desses processos, né? É uma mão que está ali olhando o tempo todo. Quem está fazendo mais é quem vai chegar mais longe. E todo mundo quer chegar longe, pelo visto. Longe da vida, né? E da saúde mental. E essas pessoas estão fazendo tanta coisa que elas não conseguem ficar paradas. E isso aqui eu estou falando para vocês de pessoas que têm empregos formais, ou seja, que têm forma. Aqueles empregos que têm forma. Que é um contrato de CLT, um concurso público, coisa do tipo. Agora, e as outras pessoas que têm empregos informais, sem forma? Como que elas fazem? Elas não têm uma regulamentação, elas não têm uma diretriz do seu trabalho, elas têm apenas que garantir que vão ter comida. E para ter comida, elas vão ter que fazer o que for preciso. Entregadores de produtos dessas empresas, de delivery, que tem moto, bicicleta, ou carro, ou caminhão, que fazem essas entregas, Uberes, pessoas da 99 ou de outros empregos de carros, né? São pessoas que estão o tempo todo trabalhando de madrugada. Quando você sai da sua festa, da sua balada às 3 da manhã e vai chamar um Uber, será que você pensa que,
Poxa, a pessoa está trabalhando uma hora dessa enquanto eu estou aqui curtindo. Não que a pessoa não vá trabalhar e nem que você não possa curtir, mas que é para pensar o quanto que esse sistema vai deslocando os corpos para servirem às necessidades do trabalho, do capitalismo, da produção, da movimentação da cidade, né? Para fazer a cidade circular, para fazer a cidade ter essa energia capitalista. E tudo acontecer como acontece, quantas e quantas pessoas estão fugindo ou sendo expulsas de um regimento de organização do trabalho que tinha um horário para começar e um horário para terminar. O privado e o público se mistura nesse momento. E quem é que pode viver, né, essa coisa? Quem é que tem o seu lar para chamar de seu? Desde 2019, final de 2019, na verdade meados, né, até hoje, que é quando eu comecei a atender as primeiras pessoas, eu percebia que no presencial a gente tinha um certo tipo de atendimento, e depois, quando começou a pandemia, que o atendimento foi online, as primeiras coisas que a gente falava e discutia nesse meio eram como as aulas online ou até os atendimentos terapêuticos online era também uma forma das pessoas entrarem na sua casa sem você convidar. Era uma coisa feita porque não tinha outra coisa para fazer. Quando a gente está, né, fazendo uma reunião e você abre sua câmera, um atendimento, e a pessoa abre sua câmera, para além de mostrar quem ela é, para além de mostrar o que ela faz, ela está mostrando o espaço onde ela vive, com as limitações da imagem, mas ela está abrindo o espaço dela. Ela está mostrando a sua casa quando ela tem um lugar para fazer isso. Quantas pessoas já deixaram de ser atendidas porque não tinham espaço confortável para falar de si, porque a casa era cheia, ou que precisavam ir para a rua, para uma praça para poder fazer o atendimento. Quantas pessoas também não conseguiram porque a internet não era boa, até mesmo as aulas online. Então, esse lugar da casa sendo invadida pelo trabalho, isso acontece até hoje. Mulheres que têm as suas vidas, as suas famílias e crianças, também relataram várias questões em relação a essa virtualização do trabalho, porque além de lidar com a casa, agora eu estou mais tempo em casa, tá melhor. Não, elas têm que lidar com tudo. Porque esses homens cis hétero, tudo machista e misógino, eles não têm essa mínima preocupação de poder dividir tarefas, não é nem ajudar, né? O verbo ajudar não faz o menor sentido quando você mora com outra pessoa, quando você tem filhos com outra pessoa. Ajudar é quando alguém tem uma função básica, central, e você chega lá para fazer alguma parte voluntariamente. A gente está falando de cooperar. De junto, e operar, de trabalhar junto, colaborar. A gente está falando sobre dividir tarefas, e nem isso eles fazem. E assim a gente vai longe, se quiser falar de muitas, muitas, muitas outras coisas. E tudo isso para trazer um tema geral que é: que casa é essa que a gente está chamando de nossa? Que casa e que espaço é esse que a gente tanto quer e que tanta gente não tem? Que o trabalho tem entrado e tem distorcido o nosso tempo. Quantas vezes eu já fiquei sem fazer o que eu tinha que fazer porque eu estava trabalhando, estudando, escrevendo até muito tarde da noite, porque eu tinha que entregar e a minha renda, a minha participação, etc., dependia daquela entrega. Não é sempre uma escolha, né? Que a gente faz isso porque quer. Às vezes a gente faz isso porque não tem outra escolha. Então vamos pensar o que a gente está construindo como ideia de casa, né? Quem é que pode ter essa casa, esse lar, essa paz? Num texto também da Ana Cláudia Lemos Pacheco, na tese de doutorado dela em Ciências Sociais, que ela defendeu em 2013, a tese chama Mulher Negra, Afetividades e Solidão. Ela vai trazendo muitos aspectos sobre a vida das pessoas trabalhadoras, empregadas domésticas, mulheres negras, o trabalho em si. É quase igual aquele texto, não quase igual, né? Referência também àquele texto da Patrícia Hill Collins, que vai falar das pessoas que são de fora e de dentro ao mesmo tempo, sabe? E esse texto aqui da Ana Cláudia traz muitas questões para a gente pensar, e quando ela estava falando, por exemplo, de casa, de moradia, sobre fronteira meio que complicada e nublada entre o que é público e é privado, ela traz uma citação que está na página 183 da tese, que diz o seguinte, assim, entre aspas: outro elemento recorrente no discurso das empregadas domésticas entrevistadas refere-se ao projeto de possuir uma casa própria. A casa passa a ter uma significação importante para essas informantes na palavra de Carmozina, que foi uma outra depoente. E a Carmozina diz o seguinte: dizer que é bom não é.
Se eu pudesse mudar de trabalho, eu mudaria, porque trabalhar e morar na casa dos outros não é bom. É bom a gente morar em nossa casa. Aí a gente percebe, né, que aí a própria Ana Cláudia vai comentar que ter uma casa não significa necessariamente no sentido jurídico de possuir um imóvel próprio. Ter uma casa própria significa morar num lugar que é percebido como um lugar seu, familiar, fora da casa da pessoa que te emprega. E essa citação da Ana Cláudia Pacheco é para a gente pensar o seguinte: não é de novo sobre o material, né? Porque você mora na casa dos patrões, ainda é uma casa, ainda te abriga, ainda te protege de alguma forma, mas não é o seu, não é seu espaço, não é o seu lugar, não é onde você diz, esse lugar é meu. Isso não te afasta, não te coloca para fora da casa de quem te emprega. E quando você mora numa casa que não tem os seus patrões fisicamente ali, mas o trabalho está ali, onde o WhatsApp te acompanha 24 horas por dia para você resolver problemas e as solicitações vêm a qualquer momento. Que tipo de trabalho é esse que no seu descanso, na sua folga, chega uma mensagem de urgência e se você recusa, você está abrindo vaga para uma outra pessoa que não recusaria? Que tipo de casa própria é essa que você comprou, pagou, quitou, mas o seu patrão foi morar junto com você, porque o mundo virtual trouxe ele para você nas avenidas do Wi-Fi, né? Então, para a gente refletir que tipo de vida que a gente está construindo e se é que a gente tem escolha nisso também, que essa é uma outra pergunta. Será que a gente tem escolha? Será que a gente escolhe mesmo morar desse jeito? Quem faz atendimento online? Fica esse questionamento. Como a gente separa entre a nossa casa e o nosso trabalho? Qual é o momento que a gente consegue, se a gente consegue, olhar para si e dizer: eu quero agora descansar no meu lar. Então, se um lar é onde está fora dos patrões, será que a gente consegue expulsar os patrões da nossa casa em algum momento e ter só a gente ali? São muitas reflexões, né, para a gente pensar, para a gente refletir sobre isso. Vai ter gente que vai dizer, né, igual a Cecília Aren, ela vai dizer que aprendeu que lar não é um lugar, é um sentimento. E é isso, gente. O que é o que a gente está chamando de lar? O que é isso que a gente está chamando de casa? Quando a gente fala que a gente quer criar uma casa, que a gente quer ter uma casa para nós, que a gente quer viver um espaço nosso para chamar de nosso lar, como que a gente faz? Né? Como que a gente constrói esse espaço? Como que o capitalismo opera nas chaves de sempre nos retirar do nosso espaço? Porque você olha lá, né? As pessoas estão. A gente está falando que estão perdendo casas, perdendo espaços por conta de preço e tudo mais, mas percebam que também o capitalismo e todos esses meios também têm retirado o nosso próprio lar, mesmo quando não retira a nossa própria casa. Eles retiram o nosso lar na medida que transforma a nossa casa em um trabalho. A gente perdeu o nosso espaço, porque agora tudo é deles, tudo é de todo mundo. Essa grande febre de influencers que gostam de compartilhar a casa e mostrar tudo é uma maneira também de dizer que você não tem uma casa, você tem uma vitrine. E assim por diante, né? Só para a gente pensar e refletir como que a gente tem construído esse espaço que é importante, psicologicamente falando. Esse espaço de desconexão do trabalho. Quem consegue fazer isso? Quem tem um lar? Quem tem uma casa? De quem é a sua casa? Você já parou para pensar? É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado, e você também pode seguir no Twitter, que tá andre1medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?